Cara, nessa viagem eu fiquei 3 semanas morando numa caverna, né? No meio também, assim, eu tentei replicar esse estado, só que foi voluntário, né? E é muito interessante quando você se priva um pouco você fica com você mesmo, muitas das coisas que você atribui como sendo culpa do outro, você é obrigado a fitar dentro de você mesmo. Né? Então a gente tende, por exemplo, eu tô viajando com a minha companheira, aí ela faz uma coisa e eu fico irritado, a culpa é dela. E quando você tá só com você mesmo, você passa a ter que admitir suas próprias imperfeições, né? Como é que é essa história da caverna? Como é que tu chega num lugar desses e entra numa caverna pra morar lá? Cara, não foi assim também. Foi um pouco difícil, né? Eu fiquei um tempo buscando a caverna e eu digo que foi talvez uma vaidade travestida de humildade. Então, na verdade, assim, dentro da tradição budista, da tradição hindu, você tem a história de vários mestres que teriam atingido a iluminação após passar um período numa caverna, 30 dias, 40 dias em meditação, e até Jesus, né, tem os 40 dias no deserto, que ele teria passado um período de reflexão e meditação. E eu fui com essa ambição, né, de como esses mestres que atingiram a iluminação, sei lá, encontrar alguma coisa. Não atingi a iluminação, tô bem longe disso. E eu fiquei buscando uma caverna. Lá na Índia eles têm esse hábito, alguns mestres. Tentei lá em Rishikesh, que foi um retiro que eu fiz, não consegui. Tentei procurar em Dharamshala, que foi um retiro com o Dalai Lama, também não consegui. E aí eu tinha recebido a indicação de um mestre de um templo lá no sul da Índia, de uma montanha sagrada, onde um mestre tinha passado também um período, o Sri Ramana, numa caverna em meditação, e ele atingiu a iluminação lá. A montanha se chamava Arunachala. Aí eu cheguei lá no templo, na montanha, assim, ninguém falava inglês. Eu com a minha mochila me virando. E aí eu cheguei no templo, os caras foram super solícitos, o gerente do templo falou, a gente te dá um quarto aqui durante 2 semanas, a gente te dá comida, só pra você ficar meditando, você não precisa fazer nada. Aí eu falei, não, mas eu quero uma caverna. Aí ele falou, até tem cavernas aqui, mas eu não conheço, não tô autorizado a deixar você subir, é perigoso. E não posso. Aí eu peguei e fui tomar um chai. A montanha se chamava Arunachala. Fui tomar um chai. O que é um chai? Um chai é uma bebida indiana à base de gengibre, assim. Tá. E aí veio um menino conversar comigo. Eu perguntei pro menino, qual é o seu nome? Ele falou, Arunachala. O nome dele era o mesmo nome da montanha. Né? Aí eu falei, cara, eu contei minha história, que eu tinha abandonado tudo, né, em busca de autoconhecimento. Você não conhece uma caverna? Ele falou, eu não conheço uma caverna. Quer dizer, existe a caverna desse santo, só que ela hoje já virou um lugar turístico, né? Então, tem várias pessoas passando por lá. Ele falou, eu posso te levar lá, e lá pra cima tem um lugar secreto que pouca gente conhece, que é onde esse santo ficava meditando. Eu posso te levar lá. Aí eu subi, eu tenho contato com esse menino até hoje. Subi a montanha, fiquei lá, ele me deixou lá e eu fiquei a tarde inteira nesse ponto lá em cima da montanha, meditando, olhando para a cidade e mentalizando, pedindo com muito respeito ao espírito da montanha, ao próprio santo, a todas as deidades que pudessem existir ou não. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas de alguma forma funcionou. Porque no final da meditação, era final do dia, né? Tava baixando o sol, já tava, falei, não vou ficar aqui na montanha à noite. E aí, no que eu me arrumei para descer a montanha, chegou um cara, assim, do nada, num lugar que não passa pessoas. Passou um cara, olhou pra mim, assim, bem indiano, né? Só com uma tangazinha laranja, e perguntou o que eu tava fazendo ali. Aí eu contei minha história e falei que eu tava procurando uma caverna. Aí ele ficou um pouco em silêncio e falou, eu não devia te fazer isso, mas eu vou te levar numa caverna. Eu peço para que você não fale pra ninguém que eu tô fazendo isso. Eu vou te levar numa caverna. Aí, por que tu acha que ele abriu essa exceção pra ti? Cara, eu acho que talvez ele tenha visto sinceridade ou sentido alguma coisa, né? Porque, sei lá, você vê um turista maluco só com uma tanga sentada na pedra, assim. Ele acreditou que você estava buscando de verdade. Eu acredito que sim. Sim. Aí ele te guiou até a caverna, é isso? Me guiou até uma caverna onde morava um sadhu. Os sadhus são retirantes espirituais na Índia que abandonam a vida material para se dedicar à espiritualidade. Mas, cara, 95% deles fica mendigando na cidade fumando um baseado. Então, o que é muito comum no caminho espiritual também. Muita gente acha que a espiritualidade de good vibes é só namastê, gratidão e fumar um baseado e
E esquece de realmente ver olhar para as sombras, olhar para suas imperfeições. Então, de alguma forma, esses caras usam isso como uma desculpa para poder ficar esses caras acomodado. e nós. Claro. Sim. Usando eles como exemplo. Né? Sim. Mas tem os caras que levam a sério e estavam lá nesse lugar. Esse era um deles, né? Entendi. Ele estava lá na montanha, ele estava lá na caverna, uma caverna escondidinha no meio da natureza. E ele não falava a minha língua, ele falava Tamil, que é um dos 30 idiomas da Índia, lá do sul da Índia. E como é que vocês se comunicaram? E aí esse cara que fez o intermédio, que me levou até lá, ele falava inglês. Entendi. Então ele fez o intermédio entre a gente. Aí o cara mediu meu pulso, porque lá no Ayurveda eles medem o pulso, sentiu minha energia, pediu pra eu meditar, pediu pra eu fazer umas posturas de yoga. Usando o outro cara como interlocutor, me fez umas perguntas e aí me aceitou lá na caverna dele. Aí eu fiquei 3 semanas com esse cara na caverna. E como é que foi essa experiência? Pô, irmão, foi maravilhoso, foi muito bom, mas eu sempre digo que tu não precisa estar numa caverna para encontrar qualquer coisa. Assim, eu não repetiria a experiência, porque você pode encontrar isso aqui. Eu vou fazer um retiro agora ali em Curitiba, na minha cidade. Tipo, eu posso encontrar lá a mesma coisa que fui buscar lá. Eu consigo encontrar isso na minha casa? Cara, depende de pra onde você olhar, né? Você consegue, com certeza. Pois é. O ambiente externo, ele te ajuda a encontrar algo interno? Cara, sim, mas depende da atitude mental. Tem um ditado tibetano que fala o seguinte: mude a sua mente e deixe o resto como está. Né? Então, alguém que tem realmente uma entrega profunda e uma profunda clareza mental, ele vai conseguir ter um nível de profundidade muito maior do que alguém que realmente não está comprometido e nem é sincero consigo mesmo, mas está num retiro. Só que eu falo isso numa condição de quem também está buscando. Tipo, eu fiz essa viagem, aprendi muita coisa, sobretudo desaprendi muita coisa, mas eu ainda sou um buscador, eu ainda sou cheio de imperfeições, falhas, tô longe de ser mestre de qualquer coisa. Mas tu acha que o ambiente externo ele acaba forçando o teu olhar interno a chegar no ponto certo? Ah, sim, auxilia, né? Só ver aqui Sampa a loucura que é. Aqui não tem como olhar pra dentro. Pois é, muito difícil, né? Com certeza é muito mais difícil. Por isso que os caras estão sempre estressados. Exatamente. Pô, esses dias eu esqueci de dar a seta e eu fui ir pra pista da esquerda. Eu não vi que tinha um motoboy vindo atrás, o cara ficou brabo comigo, né? Aí ele botou a moto dele do lado do carro, começou a me xingar, falou: você não tem seta não sei o quê. Eu falei assim, pô, desculpa. Bugou a cara do cara. Cabeça do cara, né? Não sabe nem ele como bugou responder. assim e foi embora com a motinha pro lado. O cara tava junto. O cara bugou. Mas enfim, o cara, eu acho que aqui em São Paulo não existe esse negócio. Acho que o cara tá acostumado a enfrentar e o outro cara já vai, tira uma arma. Daqui a pouco os caras estão se matando no meio do trânsito. Né? Mas assim, eu vi, já antes que a gente chegou, você começou a perguntar sobre isso. Eu fiquei curioso de verdade, Arthur. E você, com a espiritualidade, com que essa busca pra você? Eu não sei, eu comprei O Poder do Agora. ótimo livro de iniciação. Ótimo livro de iniciação. Acho que foi minha primeira... Eu já vi algumas coisas na internet, aquele Sadhguru. O Sadhguru, sim, é um cara legal. Eu já vi algumas coisas em vídeos explicando, alguma coisa sobre estoicismo. Os estoicos são maravilhosos, cara. Eu comecei a ler o Marco Aurélio lá. Incrível. Mas não entendi muito bem. Meditações. Porque o livro dele é o quê, né? Transformado num livro, mas é um diário. É um diário que ele escreveu e aí, tipo, tu tá conversando com você mesmo, tu não tá escrevendo pra alguém, né? E aí é muito difícil entender o que tá acontecendo ali. Eu tentei ler um pouco, abandonei, mas aí o Poder do Agora eu li bastante, não terminei ele até hoje. E YouTube, coisas no YouTube. Tá bom, graças a Deus a gente tem essas tecnologias hoje que facilitam muito, sim. E aí eu acho que eu entendi alguma coisa, mas não sei ainda em que ponto que eu tô. Eu definitivamente acredito. Isso eu acredito, mas não sei... Ainda não sei lá, é que se eu tentar pôr em prática já tá errado, porque eu não tenho que tentar pôr em prática. Eu já sou esse negócio. É só eu relaxar e deixar emergir. Sim. Né? Eu gosto muito de desmistificar a espiritualidade, né? Então, assim, quando a gente fala em espiritualidade, a gente pensa em alguém fazendo uma prática espiritual, ou vestindo algum manto, ou abandonando a vida material. E não, cara, espiritualidade... e eu também tenho muitas ressalvas com... Eu acredito que existe, sim, tem algumas experiências com isso, de outras dimensões e jogar chama violeta. E eu acho isso maravilhoso. Mas, cara, o pessoal vai tanto pra lá e esquece de cuidar do aqui e agora. Então, tipo, eu tô aqui... Eu lembro de a gente tem um Instituto Sócrates, e uma das nossas alunas estava passando por uma crise horrível, estava sem grana, e a gente foi entrar em contato com a mãe dela.
E lá no WhatsApp da mãe dela tava lá, guardiã da chama verde do universo, não sei o quê, e que ia salvar o planeta, mas não tava dando atenção para a própria filha. Então, para mim, espiritualidade é muito mais você aprender a gentileza no cotidiano, olhar para suas próprias imperfeições, seus próprios vícios, pagar tuas contas com honra, ser honesto. Começa por aí. A gente está falando do ambiente. O ambiente pode te ajudar a enxergar melhor o interior. Sim. Tem uma sabedoria dentro do budismo que é a sabedoria de Akshobhya, que é a sabedoria do espelho. Né? Que o que tu reflete no mundo externo é um reflexo do teu mundo interno. Só que também o mundo interno é afetado pelo mundo externo. Não tem como dizer não. Tu passa um dia fazendo uma trilha, você volta com outra vibe, né? Então, no paradoxo da vida, você tem que cuidar de ambos os fatores, o externo e o interno. Externo e interno. A todos os momentos. Mas aí não existe o que vem primeiro. Eu acho que não. Acho que não. Se eu fosse chutar, eu diria que é o interno, né? Mas assim, que é onde você tem mais controle. Lá quando eu fui estudar Gandhi, ele fala dos 4 círculos no qual ele procurava trabalhar, embasar o trabalho dele. Que inclusive hoje na Unesco você tem esses quatro pilares das relações para a educação. Que é o primeiro círculo interno, é você com você mesmo. O segundo círculo um pouco mais abrangente, que envolve esse primeiro, a tua relação com o outro. Um outro círculo ainda mais abrangente, a tua relação com a sociedade. E o outro, a tua relação com a biosfera. E todos esses círculos, eles se interferem mutuamente, eles dialogam entre si. Só que o círculo que tem mais capacidade, onde você tem mais capacidade de atuação e menor interferência dos outros círculos, é o círculo individual, o círculo interno. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de ambiente, beleza? A gente pode tentar mudar a sampa, a gente pode tentar fazer uma conscientização política, a gente pode fazer um trabalho de limpeza, de conscientização ambiental e com certeza vai dar resultado. Mas o que está mais ao teu alcance, né? Começa no indivíduo. E aí depois isso vai se refletir lá fora e depois vai voltar de novo. E também vai voltar de novo, exatamente. E aí, acho que de alguma forma a gente está vivendo o ciclo ao contrário dessa lógica que a gente está falando agora, né? A gente está destruindo tudo lá fora, que está nos destruindo aqui dentro, que está destruindo lá fora, que está destruindo aqui dentro. A gente está nesse ciclo interminável, né? Sim. Que está tanto tempo já acontecendo que eu acho que é difícil de resolver esse problema. Cara, mas assim, quando você resolve internamente, você acaba resolvendo quase todos os outros problemas, né? Lá na caverna, tu conseguiu resolver alguma coisa? Como é que era a rotina lá? A rotina era bem tranquila. Eu acordava, eu tinha uma queda da água ali do lado, que eu ia tomar banho, escovar os dentes. Aí a gente saía caçar. Não, tô brincando, a gente não caçava, não. A comida, como é que era? Então, esse menino, Arunachala, eu dava uma grana pra ele e 1 ou 2 vezes na semana ele trazia comida lá debaixo da cidade. Entendi. Mas tu passava todos os dias meditando? Meditando, praticando yoga, escrevendo. Eu comecei as primeiras páginas do livro lá. Então eu ficava lá. E tu tava sozinho ou tava com os caras junto? Não, eu passava a maior parte do tempo sozinho. O único cara que ficava lá era o Sadhu, mas ele ficava lá caminhando pela montanha também sozinho. Às vezes ele descia pra cidade, ficava uns dias na cidade. E eu ficava e ele também não falava a minha língua, então... A caverna tinha colchão? Não, cara, era um piso bruto. Dormia na pedra mesmo? Só que daí eu levei o meu tapete de yoga, aí eu joguei lá por cima e era isso. Nossa, mas assim, as costas... Tinha cobertor? Eu tinha um mantinho, que era o que eu usava inclusive como saia, que eu levei só um mantinho. Só que fazia muito calor. O clima era... Calor, Entendi. E o desconforto de dormir na pedra também ajuda a chegar nessa... Não, cara, tu não precisa disso. Tu não precisa disso. Tem várias técnicas e mestres indianos, né, que usam, por exemplo, o desconforto como prática meditativa. Lá tem aqueles sadhus que sentam em camas de prego, que você tem que ficar assim com equilíbrio físico e um controle mental absurdo para você sustentar. Então, pode servir como ferramenta, mas não é uma necessidade, não. Mas não te ajudou? Acho que não. Não, acho que não. Me ajudou a compreender que eu não preciso de conforto para ser feliz. Mas o não precisar de conforto não significa que eu preciso abdicar dele. Entendeu? O conforto não é legal também. Eu prefiro hoje dormir numa cama
boa, mas eu sei que eu não preciso disso para ser feliz. Nessa altura aí da história, tu já estava acostumado com o tédio, com ficar sem fazer nada? Com o ócio. Já estava acostumado com isso? A minha mente, ela é muito ativa, assim. Eu sou um cara muito racional, muito mental, gosto de estudar e foi muito bom nesse sentido, né? Aprender a fazer nada, aprender a contemplar, aprender a meramente estar ali. Na caverna foi a primeira vez que tu te colocou numa situação que não tinha nada pra fazer? Não, já tinha feito retiros antes, assim, mas acho que foi o período, com certeza foi o período mais longo que eu fiquei fazendo isso. Em quantas semanas tu acostumou a estar naquele ambiente? Na primeira semana? Acho que na primeira semana. Mas tu sentiu alguma resistência da tua cabeça? Da cabeça e do corpo, né? Tipo, tá num lugar desconfortável, você bicho vindo te morder. Mas e o tédio? O tédio, como eu já tava na metade da viagem, eu acho que eu já tinha passado. E eu tava no meu terceiro retiro na viagem, então eu já tinha dado uma boa desacelerada. Entendi. Ficou 3 semanas. Quando tu sai de lá, na terceira semana, o que mais tu aprendeu nesse lugar? De lá, da caverna é que assim, da caverna, irmão, assim, eu tava num fluxo muito calmo, né? Então eu tinha feito um retiro de 1 mês em Rishikesh, só que era mais ativo, tinha outras pessoas, eu conversava. Aí eu passei 1 semana com o Dalai Lama em retiro também, lá no norte da Índia. E aí eu fui pra caverna.